5h25 agora, nós vamos ao Rio de Janeiro. O Diogo Bugalho tem mais informações ao vivo sobre as articulações na Alerj em relação à prisão de Bacelar. Oi, Diogo, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Nadédia. E os deputados da Alerj querem acesso a todos os autos do processo contra o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, que a gente lembra foi preso ontem pela Polícia Federal por suspeita de vazar informações sobre uma operação que prendeu outro político, o ex-deputado TH Joias. Agora, os deputados estaduais têm de votar se vão manter Bacelar preso ou não. Esse é um procedimento previsto na lei, já que a prisão preventiva impede o exercício do mandato e, por isso, tem que ser analisada, então, pelo plenário, pelos colegas de casa do deputado preso. Só que os parlamentares argumentam que não tiveram acesso à totalidade dos autos e que a casa teria recebido apenas a decisão de Alexandre de Moraes, que ordena a prisão. Esse texto da decisão foi tornado público ontem e contém citações ao inquérito da PF, mas os deputados avaliam que ele não é suficiente para embasar uma decisão, nessa votação que vai decidir se mantém Bacelar preso ou não. É o que explica para a gente o deputado Alexandre Knoploch, do PL. Não se pode julgar algo sem ter conhecimento. Primeiro tem que vir um processo, analisar o processo e aí sim a gente vai criar o julgo de valores em cima do que foi entregue. A Procuradoria nesse momento está entrando em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para entender se essa comunicação que teve da Polícia Federal é a comunicação oficial para casa. A lei diz que essa comunicação tem que vir com os autos do processo, não vieram os autos. O que veio foi apenas a decisão. Aí, enquanto esperam, as bancadas vão se articulando para essa votação que vai decidir o destino de Rodrigo Bacelar. Essa questão vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj e depois segue para o plenário, onde é preciso apenas maioria simples, ou seja, 36 dos 70 votos. A expectativa é que Bacelar seja solto por ampla maioria, mas partidos de oposição já começam também a fechar voto para manter o presidente da casa preso. Mais cedo, 12 deputados de esquerda se reuniram e decidiram, então, votar para manter a prisão. Agora à tarde, o PSD, que tem 6 deputados, também publicou uma nota em que orienta os seus filiados a votar também para manter essa prisão do presidente da Alerj. O deputado Flávio Serafini, do PSOL, disse que se os autos tiverem evidências robustas, vai votar pela prisão, independentemente das consequências políticas. Evidentemente, a gente sabe que ter uma posição política como essa tem consequências. Mas a gente se elegeu deputado para defender a justiça, para defender os interesses da população. E se tiver provado que o presidente da casa facilitou a fuga e a destruição de provas por um deputado envolvido com tráfico, nós vamos nos posicionar de acordo com aquilo que a gente foi eleito, independente de eventuais retaliações. Contra ele ser liberado, a favor da manutenção da prisão. É importante lembrar também que o Rodrigo Bacelar foi eleito pela Alerj, foi eleito presidente da Alerj por unanimidade por todos os deputados, que agora vão decidir se mantém ele preso ou não. Inclusive, ontem e hoje, houve sessão plenária e só hoje, no final da sessão, que um dos deputados, o Flávio Serafini, que nós acabamos de ouvir, que mencionou a prisão do presidente da casa. Até então, silêncio absoluto. Ninguém havia feito um comentário sobre a prisão do presidente da Alerj. Também vão aparecendo aqui novas evidências sobre esse caso que embasou a prisão de Rodrigo Bacelar. Ele teria vazado ao então deputado TH Joias, a operação que terminaria com a prisão de TH, melhor dizendo. Imagens obtidas aqui pela TV Globo e que constam também no inquérito da Polícia Federal mostram que TH Joias tirou objetos de casa, na noite anterior à prisão, a essa operação contra ele. Os vídeos de uma câmera de segurança mostram, inclusive, um caminhão-baú na frente da casa do ex-deputado e homens, pessoas ali trabalhando, colocando vários objetos dentro do veículo que saiu pouco depois das 10 da noite. Para a Polícia Federal, é uma evidência aí de que TH sabia que haveria uma busca na casa dele e que, portanto, se desfez, retirou objetos
e outros pertences lá, itens que pudessem incriminá-lo. Em um outro vídeo que TH enviou para Rodrigo Bacelar, o ex-deputado mostra 2 freezers cheios de peças de carnes e diz, inclusive, que não tem como levar e que estava preocupado dos agentes da PF roubarem essas carnes. Mais um exemplo aí, mais uma evidência que a Polícia Federal usou para comprovar, para afirmar que TH Joias sabia dessa operação, que teria sido vazada, portanto, pelo presidente da Alerj, então colega de casa, Rodrigo Bacelar. Volto com você, Débora e Nadédia. Pois é, são acusações muito graves, né? Digamos que ele não tivesse avisado, mas ao receber um vídeo de TH dizendo que sabia da ação e ele não fez nada, ele prevaricou, Exato. né? Aí a gente vê, Nadédia, o espírito de corpo. Agora, Diogo, tem prazo para essa decisão? Porque se a questão é a falta de detalhes do processo, não se poderia aguardar mais detalhes para depois votar? Débora, então, o órgão responsável pela prisão, que é a Polícia Federal, tem até 24 horas para notificar a Alerj. A Polícia Federal notificou dentro do prazo, enviando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa que os deputados estão considerando insuficiente. Então, da parte da Polícia Federal, o prazo para notificar a casa, esse teria sido cumprido de acordo com a PF. Os deputados estão cobrando agora do Supremo, né, que remeta todos os autos. Nós, inclusive, consultamos o Supremo Tribunal Federal para saber se esses autos vão ser remetidos e ainda não tivemos uma resposta. Depois, então, depois, né, que for notificado, depois que esse imbróglio aí for resolvido, a presidência em exercício da Alerj vai ter que publicar no Diário Oficial uma convocação da Comissão de Constituição e Justiça para analisar o caso. Existe aí um prazo de 24 horas entre essa convocação e a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da CCJ para o plenário não tem prazo, pode acontecer no mesmo dia. Então, pelo avançar da hora, como essa questão da notificação, dos autos serem remetidos, como isso não foi enviado até o momento, já começa a ser reduzida a possibilidade de uma votação ainda amanhã. Mas existe clima, pelo que apurou o nosso colega Matheus Maciel mais cedo, para uma sessão extraordinária, inclusive no sábado. Então, isso poderia ser decidido até no sábado, ou se não for decidido, se esses autos não forem remetidos, a gente vai ter que ver o que vai acontecer nesse caso. Aí ficaria para a semana que vem, para o início da semana que vem, provavelmente segunda ou terça-feira, Débora. Tá certo. Mas os prazos são esses. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro.